Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nesta longa e difícil jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda não somos plenamente felizes, é porque nós ainda temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração como erva daninha, mas tem dois, principalmente, que ainda estão encravados bem fundo, que é difícil extirpar. Então, vamos cavar masmorras a eles. São o orgulho e o egoísmo. E hoje nós vamos falar a respeito do que é carne, baseado nas palavras de Paulo, na sua epístola aos Gálatas, onde ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É interessante. Paulo é extremamente atual, mesmo tendo vivido há 2000 anos atrás. Por quê? Quase sempre, quando se fala em espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que não só Paulo, mas os demais apóstolos muitas vezes falaram da concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e de nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessível as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas a carne, como expressão humana, é fraca. Será que realmente é isso? Vamos ver. Primeiro, nós temos que compreender o que é a carne. Cada personalidade espiritual tem seu corpo fluídico ou corpo energético, e ainda não percebeste, porventura, que a carne não é nada mais, nada menos do que composto de fluidos condensados. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, o que a gente chama de lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como a casa terrestre, dentro da qual o espírito é o dirigente. Habitação essa se tornará as características boas ou más de acordo com seu possuidor e de acordo com seus moradores. Então, quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por falta devidas às condições inferiores do homem espiritual sobre o planeta. Somos um planeta de provas e expiação, e muitas vezes o nosso espírito, ignorante das leis que rege o universo, acaba se comprometendo, burlando-as, respeitando-as, e aí vem a dificuldade para que possamos aprender. E quando Emmanuel coloca que cada um de nós tem um corpo fluídico, ou seja, um corpo energético, e a matéria não é nada mais, nada menos do que energia condensada, então, normalmente, nós pensamos o inverso. Nós somos um corpo que comanda um espírito. Mas não, é o contrário. Nós somos um espírito que utiliza um corpo. Atualmente, podemos estar encarnados num corpo masculino, num corpo feminino. Numa próxima encarnação, poderemos voltar no sexo oposto. Só que, o que nós precisamos compreender? A necessidade de autodomínio. Nesse quesito, as mulheres já têm um domínio maior do que nós, conseguem se dominar melhor. Os homens
muitas vezes se comportam como crianças, como loucos, não é assim? Porque nos falta o quê? A disciplina. Então, um dos maiores erros nossos é atribuir a um conjunto de células passivas que serve ao homem a paternidade dos crimes e desvios na Terra, quando sabemos que tudo procede do espírito. Então, quem comanda o corpo é o espírito, tanto que ele comanda desde o início lá, quando acontece a união do óvulo com o espermatozoide, lá é colocado um espírito pelos técnicos da espiritualidade para comandar o desenvolvimento daquele corpo. Senão, o óvulo simplesmente seria duas células. Mas, com o espírito ligado a ele, lentamente começa a tomar forma um ser humano. E é interessante que quando nós estamos dentro do útero, nós passamos aí como se fosse numa sequência extremamente rápida pela criação, porque a vida começou nas águas. Nas águas, as células começaram a se multiplicar com a ajuda dos engenheiros siderais, e pouco a pouco a vida foi tomando forma no planeta até chegar atualmente ao homem, que é o ser mais evoluído que existe aqui sobre a Terra. E então, a partir do momento que nós compreendemos que nosso espírito domina o corpo, não podemos mais nos deixar arrastar por aquilo que chamamos aí as tentações da matéria. As tentações da matéria existem como testes para a nossa evolução espiritual. E então, podemos fazer uma analogia do nosso corpo como um cavalo bravio que precisa ser domado. E quem doma esse cavalo é o espírito, que também precisa ser domado para poder compreender, respeitar as leis divinas e conquistar a tão sonhada felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.